Fala pessoal, tudo bem? Professor Michel aqui com vocês. Eu sou professor de matemática, ajudo aí na matemática financeira no IBREP, no Corretor Conteúdo, e estou criando sempre conteúdos com uma didática bem tranquila para que você que está almejando ser corretor, ou você que já é corretor, para tentar facilitar um pouquinho a sua vida e você entender e não apenas decorar o que acontece com a matemática e o que ela influencia na sua vida de trabalho, no seu cotidiano, na sua vida como corretor. É muito ruim um cliente chegar na mesa de um corretor, lá num lançamento imobiliário ou simplesmente numa corretora, conversar com o corretor e ele não saber explicar direito como funcionam taxas de juros, porcentagens, financiamento imobiliário. Isso é muito ruim e não passa confiança para os clientes, não é verdade? E uma das coisas que tem acontecido ultimamente no nosso mercado financeiro do nosso país, até por mudanças políticas, mudanças de economia, o que tem acontecido? As taxas de juros elas têm tido uma oscilação muito grande. A gente passou de uma taxa Selic histórica para uma outra taxa Selic histórica também. Só que uma muito boa para o mercado imobiliário e outra muito ruim para o mercado imobiliário. Mas será que essa muito ruim ainda é a pior de todas da nossa história? Será que ela não pode piorar? Será que ela vai melhorar? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. O quanto a Selic influencia, o quanto as taxas de juros nos financiamentos imobiliários influenciam no nosso dia a dia como vendedores de imóveis, como corretores imobiliários, tá certo? Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho. Bom, então vamos lá. A taxa Selic, né? Muita gente fala sobre a taxa Selic, mas será que ela é a nossa amiga? Será que ela é a nossa inimiga? Será que ela é a gente boa? Será que ela é a vilã de toda a história que está acontecendo com essas quedas nas vendas imobiliárias? Bom, as vendas de imóveis no primeiro trimestre de 2001, ela cresceu 27,1% em relação ao mesmo período de 2020. Aí eu pergunto para você, né? Mas por quê? Cara, a gente veio de uma Selic historicamente baixa, cerca de 2%. Então, as vendas imobiliárias elas estavam muito alimentadas. Todo mundo estava vendendo imóveis, todo mundo estava querendo comprar imóveis. Então, foi um nível histórico de vendas. Óbvio, as taxas de juros estavam lá embaixo. Bancos aí oferecendo 6%, 6, alguma coisa por cento de taxas de juros ao ano. Isso é muito bom, porque o seu financiamento, seja ele pela tabela saque ou pela tabela price, as prestações estavam mais baixas do que o normal. Isso era muito bom para a gente, porque a gente poderia vender muito mais do que a gente vendia antes com uma taxa Selic alta. Algumas coisas aconteceram no cenário e a taxa Selic teve que ser aumentada, né? Pois é. E mesmo crescendo a taxa Selic, as pessoas ainda voltaram a comprar imóveis numa velocidade muito grande, tanto que está aí escrito, ó, no primeiro trimestre de 2021, as vendas cresceram 27,1%. Bom, de lá para cá, a gente já está em 2022, né? De lá para cá, teve algum probleminha aí no cenário econômico que a nossa taxa ela teve que aumentar. E será que esse 27,1% nos favoreceu muito? Favoreceu na época, no primeiro trimestre de 2001. Mas e agora? Como é que a gente está com esse cenário da taxa Selic? Quem é a taxa Selic? Vou te explicar como é que ela funciona. Vem aqui comigo, ó. Além de influenciar na rentabilidade de inúmeros tipos de investimento de renda fixa, desde a tradicional poupança até o CDB, LCI, fundos DI, a Selic é o mais importante instrumento de política monetária do Banco Central do Brasil. Pessoal, pensa bem uma coisa. Investir em imóveis, né, não é a mesma coisa que investir em renda fixa. Por quê? Imóvel é uma coisa que o preço varia. Então não é renda fixa. Não é uma coisa que a gente fale assim, vamos investir em poupança, porque aquilo ali é uma coisa fixa, já está pré-determinada, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Não é. Investir em imóveis é uma coisa que vai oscilando de acordo com o cenário econômico do país. Eu tenho um dinheiro guardado e gostaria de investir em imóveis. Vamos lá, fundos imobiliários. Então vou comprar um imóvel para poder, daqui na frente, eu poder vender, ter uma rentabilidade maior que a do mercado. Isso não é tão seguro com tanta oscilação que a gente tem da inflação no nosso país. A gente tem batido recorde atrás de recorde com os níveis de inflação do nosso país, mas o que isso tem a ver com a gente, né? Com a inflação alta, isso ajuda assim, diretamente no nível de taxa de juros que o Banco Central determina que o nosso país pague. E com isso, com os juros altos,
os bancos têm que repassar esses juros para os seus produtos. E quais são os primeiros produtos que são afetados com essa alta de juros devido à inflação alta? São os financiamentos. Financiamento de carro, empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários, certo? Então, o financiamento imobiliário não é a mesma coisa que a renda fixa, que a poupança, que o CDB, não é, ele é muito mais arriscado. Então, a taxa Selic ou a taxa nacional de juros, ela afeta diretamente o nosso financiamento imobiliário. Aí o cliente tem lá, vamos supor, um apartamento de 300, 400 mil reais, ele tem 100 mil reais de fundo e ele vai financiar o resto. Bom, há um pouco tempo atrás, era muito vantagem ele dar logo esse fundo de garantia e financiar o resto, que as prestações estavam pequenininhas. Hoje, não é tão vantajoso para esse cliente pegar o seu fundo de garantia, dar de entrada e financiar o restante. Tem muita gente que está segurando o seu dinheiro, está investindo em renda fixa, em coisas mais seguras, vamos colocar assim, para daqui a pouco estar com a esperança da taxa de juros que está lá em cima nesse exato momento, descer um pouquinho, ele aproveitar o momento, ir lá e comprar. Agora, por que essa taxa de juros tem a ver com a inflação? Vamos ver, vou te explicar isso um pouquinho também. Olha aqui, ó. Como é que funciona isso, né? A inflação pode estar acima da meta, abaixo da meta ou dentro da meta. Reuniões nacionais da nossa cúpula do governo determinam qual é a meta de inflação por ano. O Brasil ele tem que crescer, o PIB do Brasil ele tem que crescer numa certa expectativa. E a gente trabalha, todo o órgão nacional trabalha para que isso aconteça. Né? A gente quer crescer, o PIB quer crescer 4%. Então a gente tem que fazer de tudo para que esse PIB cresça realmente 4%. Uma inflação muito alta, uma inflação muito baixa, isso afeta diretamente ao consumidor, mas afeta também diretamente ao desenvolvimento econômico do país. Uma inflação muito baixa, o que faz? As pessoas consomem demais. Aí o Banco Central vê uma inflação muito baixa, o povo consumindo demais, ele aumenta a taxa de juros para frear o consumo nacional. Aí ele aumenta um pouquinho a inflação, aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, as pessoas deixam de comprar algumas coisas, aí a inflação começa a aumentar um pouquinho. Quando a inflação está muito alta, aí os consumidores param de comprar as coisas. É só você ver a sua volta, né? Vai ao mercado. Você compra três coisinhas no mercado, deu R$100. Por quê? Porque os alimentos, os produtos de consumo, qualquer que sejam eles, tipo de consumo básico ou não, o preço está historicamente alto. Se você faz mercado, se você vai comprar alguma coisa no mercadinho, né, em qualquer lugar você está percebendo essa alta de juros, essa alta de preço, certo? Aí o que está acontecendo? As pessoas estão consumindo cada vez menos. Aí você pensa assim, bom, então pelo que ele acabou de explicar, se a inflação, o pessoal está consumindo cada vez menos, é porque a inflação está lá em cima. Então o governo daqui a pouco vai baixar a taxa de juros para que a inflação fique mais baixa e o povo possa voltar a consumir as coisas. Será que é isso mesmo? Então, esse é um ano de eleição, né? Muita coisa pode mudar. Vamos falar um pouquinho dessa inflação aqui, ó. A inflação acima da meta. Se as expectativas forem de uma inflação acima da margem superior da meta, é esperado que o Copom decida por uma elevação da taxa Selic. Vamos lá. Copom é um órgão nacional que decide por elevar ou baixar, é um órgão do Banco Central, vinculado ao Banco Central, que decide por baixar ou elevar a taxa de juros, a taxa Selic, é o que a gente chama de taxa Selic, certo? Então, a inflação acima da meta, ele eleva a taxa Selic. Bom, se a inflação está lá em cima, a gente tem que aumentar a taxa Selic, está aqui, ó. A inflação abaixo da meta. Se as expectativas forem de uma inflação abaixo da margem inferior de meta, é esperado que ele decida por uma queda da taxa Selic. É automático. Então, se a nossa inflação está abaixo da meta, a meta é 10%. Quanto está a inflação? 8%. Então, a taxa Selic vai baixar junto. Esses dois andam juntinhos. Quando a inflação está lá em cima, é porque a taxa Selic está lá em cima também. Ó. A inflação dentro da meta, se as expectativas para essa inflação estiverem em linha com a meta de inflação, é esperado que o Copom decida por manter o nível da Selic. Vocês lembram que há um tempo atrás, não faz muito tempo não, faz mais ou menos 2 anos, a gente estava com uma taxa historicamente baixa da Selic. Aí tem um banco, eu não vou falar o nome do banco aqui, porque a gente não vai fazer propaganda para ninguém, mas um determinado banco anunciava em rede nacional, televisão, rede aberta, horário nobre, promoção.
taxa de financiamento imobiliário de 6% ao ano. Aí você, caraca, 6% ao ano. Não, se você for hoje, você não vai pagar menos de 9%. Aí 6%, você fala, só 3%, né? Se você comparar um aumento de 6% para 9%, a gente não está falando de um empréstimo de 10 mil reais, a gente está falando de um financiamento de, às vezes, 200 mil reais, 300 mil reais, é um volume muito grande. Então, esses financiamentos, como o volume é muito grande, o impacto é muito grande. Um aumento de 1% na taxa de juros já aumenta absurdamente o impacto no consumidor que quer comprar o seu imóvel, sua casa própria, ou simplesmente quer investir. Então, com a inflação, como ela estava lá embaixo, a taxa Selic estava lá embaixo, a taxa Selic chegou a quase zerar. Acho que ela passou um período aí zerada na taxa Selic, né? Não que a inflação estivesse zerada, mas a taxa Selic ela estava zerada num determinado período. Cara, ali você tinha muito imóvel para ser vendido, muito. Só que a nossa economia estava em queda. Muita gente inteligente estava com medo dos seus salários, muita gente sendo mandada embora, tinha começado a pandemia. Aí na pandemia, um monte de gente foi mandada embora e ninguém comprava mais nada, ninguém queria investir em nada. Aí com a pandemia se restaurando, né, as coisas estavam voltando ao normal, as pessoas foram se sentindo mais seguras, vendo luz no fim do túnel e começaram a comprar mais os imóveis. O nível de venda de imóveis aumentou muito nesse período. Aí o que aconteceu com a inflação? Começou a subir. O que aconteceu com a taxa Selic? Começou a subir. O Copom visualizou isso, falou assim, a galera voltou a consumir, né? Então a inflação vai voltar a aumentar, porque a galera está consumindo muito, então vamos aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, aumenta a Selic, aumenta a inflação, e houve um boom imobiliário, que foi ali no final de 2020, início de 2001, parece que a bolha estourou, né? A linguagem que a gente usa, e, cara, teve muita gente que vendeu muito imóvel nessa época. Só que dali em diante a coisa começou a preocupar, porque a gente atingiu níveis de inflação e de taxa Selic historicamente altos. Qual é a relação com o mercado imobiliário? Por que esse nível de juros alto interfere não apenas nos empréstimos pessoais, nos produtos no mercado, mas sim no mercado imobiliário? Bom, os investimentos imobiliários são conhecidos por exigirem um volume considerável de recursos. Foi o que eu falei para vocês. A gente não está falando de um empréstimo de 10 mil reais. Ninguém compra um imóvel e financia 10 mil reais. As pessoas financiam 50 mil, 100 mil, 200, 400, 500 mil reais. Então, por isso que, entre comprar um imóvel à vista ou financiar, a grande maioria opta pelo financiamento a longo prazo, variando de 5 a 35 anos. Eu não sei se você tem essa noção de juros. É porque a gente fala muito de juros e taxa de juros, não é verdade? Tem um vídeo no canal do Corretor Conteúdo que fala sobre a diferença de juros e taxa de juros. Isso são coisas diferentes. A gente tem por hábito falar assim, não, porque eu estou pagando juros de 6%. Pois é. Tá errado a gente falar juros de 6%. A gente paga taxas de juros de 6%. Aí o que são juros? Juro é dinheiro. Dinheiro. Quanto você pagou de juros? 100 mil reais. Quanto você pagou de taxa de juros? 6% ao ano. Então, há um vídeo que eu vou colocar num link aqui em cima, lá do canal do Corretor Conteúdo, onde eu explico a diferença entre juros e taxa de juros. Beleza? Dá uma olhadinha e depois volta para analisar esse vídeo aqui. Aí você vai ver o impacto que existe de você financiar uma coisa em 35 anos. São juros compostos, cara. Cara, o que o juro composto afeta na sua vida é uma coisa muito grande. Porque o juro composto de um ano já faz a sua dívida crescer um pouquinho. Um juro de 35 anos é muita coisa. Você acaba financiando 200 mil e pagando 400, 500 mil reais no montante final, certo? Então, vamos tomar cuidado com isso. É óbvio que mais de 90% dos clientes não vão comprar o imóvel à vista. Eles vão querer financiar. Por quê? Aí eles fazem uma comparação entre a compra do imóvel e o aluguel. Você vê propaganda disso na televisão, né? E às vezes a gente usa essa arma de marketing para convencer o cliente a comprar um imóvel. Ah, quanto você pagaria de aluguel hoje para morar nesse local aqui, nessa região onde eu estou oferecendo esse imóvel para você? Aí o cliente vai falar, eu pagaria 2 mil reais. Pois é.
se você der o seu fundo de garantia, se você der X reais de entrada, a sua prestação, aí você pega lá a sua HP, faz a continha, aí você fala assim, a sua prestação vai ficar de aproximadamente R$ 2.100, R$ 2.200. Aí você compara o aluguel com a compra do imóvel. Aí o cliente opta pelo quê? É óbvio que ele vai optar pela compra do imóvel. Então essa comparação é uma boa estratégia de marketing também, tá certo? Só que o cliente não enxerga que ele está pagando essa prestação pelos próximos 35 anos. E é óbvio também que essas prestações elas são decrescentes. Até porque a gente usa o sistema SAC, né? O sistema de amortização constante. Então a prestação que começa por 2.200, no final desse financiamento, essa prestação está quanto? Essa prestação está 900, 800 reais. Prestações decrescentes, certo? Então aqui, ó, isso significa então que o custo do crédito é um fator de alto impacto para o setor de imóveis. O que é custo do crédito? É o quanto custa para o banco te emprestar 200 mil reais, por exemplo. Para o banco não custa quase nada te emprestar 5 mil. Ele tira do bolso 5 mil. Agora, te emprestar 200 mil para você pagar em 35 anos, olha o longo prazo que você vai ficar quitando essa sua dívida com o banco. É muito caro para o banco. Quando o Copom aumenta a taxa de juros, quando a Selic está lá em cima, o custo o governo repassa para os bancos. Não só os alimentos crescem de preço à nossa volta, o combustível cresce de preço à nossa volta, não é só isso. Os bancos também têm um custo muito mais alto. Aí eles vão arcar com esses custos? Não, eles repassam esses custos aumentando a taxa dos financiamentos. E não é dizer que é a mesma taxa para todos os bancos. Não. A taxa de juros que o Copom insere, a taxa Selic é uma. De acordo com essa taxa Selic, cada banco coloca uma taxa de financiamento, uma taxa de juros no seu financiamento imobiliário. Se você for no banco A, é uma taxa de financiamento. Se você for no banco B, é outra taxa de financiamento. Agora, o alto impacto para o banco é muito grande. Isso é um grande impacto. Então ele repassa isso para os consumidores. E quando a taxa de juros diminui, as linhas de crédito ficam mais baratas, incentivando a construção e a aquisição de imóveis. O contrário também é verdadeiro. Quando a Selic aumenta, o custo de financiamento cresce, reduzindo os incentivos para o setor. Tem uma outra coisa, historicamente, que está acontecendo agora no mundo, que é a guerra na Ucrânia, né? Então, Ucrânia, Rússia, ela é uma grande fornecedora de petróleo, e no setor de construção civil, tem muitos produtos derivados de petróleo, aço, são coisas que acabam subindo de preço no mercado. Então, para a construção de imóveis, usa-se produtos derivados dessa grande guerra que está tendo lá. Então, a gente acaba tendo um maior custo também para a construção, não só para financiamentos imobiliários. Então, isso também atinge o nosso setor, que é o setor imobiliário. Ah, mas tem muito lançamento, você concorda comigo? Que o estoque de imóveis usados está diminuindo e a galera está tendo... Você olha para as esquinas e está tendo lançamento em tudo quanto é lugar. Eu moro no Rio de Janeiro, então só para você ter uma ideia, eu vou a alguns lugares aqui no Rio de Janeiro, tem obra atrás de obra. O que é isso? Lançamento imobiliário, lançamento imobiliário, lançamento imobiliário. Não é só o projeto Casa Verde e Amarela do governo, não. Tem muitos também, que são os imóveis de baixo valor final, né, para a galera de baixa renda. Tem outros imóveis também. Tem os imóveis para a galera de renda baixa, renda média e renda alta. Quais são os dois mercados que estão mais em alta hoje, que tem mais produtos sendo oferecidos? O de mercado de alta renda e o mercado de baixa renda, que é o Casa Verde e Amarelo. Esse meio aqui é a galera que está mais prejudicada. Quem está mais querendo comprar as coisas é a galera do Casa Verde e Amarela, que os preços realmente são atrativos, e a galera de alta renda, que se beneficiou com essa pandemia e acabou enriquecendo. O nível de enriquecimento dentro da pandemia foi absurdamente alto. Duas coisas aconteceram muito na parte da pandemia. Teve gente que ficou rica e teve gente que ficou de meio, assim, de uma renda média para renda baixa. Então, as duas coisas cresceram muito. Por isso que esses dois mercados são os mais aquecidos hoje em dia, tá certo? Então, o aumento de juros aqui no país também se deve a essa guerra da Ucrânia. Olha alguns exemplos aqui, ó. Em dezembro de 2013, a taxa Selic estava fixada em 14% ao ano. Já os juros de financiamento estavam em 7,90%. A gente está falando de 2013. Olha quanto tempo tem isso, né? Em 2020, ano de pandemia,
A taxa Selic foi a mais baixa historicamente, de apenas 2% ao ano. Já os juros de financiamento imobiliário alcançaram a média de 7,13%. Olha só o que aconteceu, tá vendo? Ele falou média, tá? Lembra que eu te dei um exemplo que um determinado banco colocou 6%? Então, mesmo assim, a taxa de juros de financiamento estava em 7,13%, mesmo com a taxa Selic a 2% ao ano, quase zerada, tá vendo? Em junho de 2021, aqui a gente já estava quase ignorando a Covid. Aqui a gente já estava quase ignorando a pandemia. Muita gente já saía sem máscara, então as pessoas já voltavam a trabalhar. A taxa Selic foi fixada em 4,25%. Aqui, como o cenário econômico estava, entre aspas, voltando ao normal, o banco aumentou a taxa Selic para 4,25%. A média de juros de financiamento continuou abaixo de 7%, ó, abaixo de 7%. Então dava para entender que a gente ia ficar com uma taxa de juros ali de 6, 5 e pouco, 6%. Tá certo? Se liga, galera. Olha só. A taxa de Selic estava começando a aumentar. Só que como a taxa Selic estava muito baixa, as taxas de financiamento imobiliário elas estavam em queda. Você vê que passou de 7,13% para 7% ao ano. Tudo bem? Então o cenário estava assim, ó. Estava tentando se equilibrar novamente. Ok? E uma outra forma de atuação, né? Além de influenciar no custo do investimento imobiliário, existe uma outra maneira que a taxa Selic afeta o mercado de imóveis, o rendimento das rendas fixas. Como assim? A gente falou isso no início do bate-papo de hoje. Renda fixa. É muito mais seguro o cara pegar o dinheiro dele e colocar numa renda fixa do que colocar num mercado imobiliário, onde os preços estão crescendo absurdamente. O que o investidor vai pensar? Para que eu vou comprar um imóvel se o valor do imóvel está crescendo e a economia do país está descendo? O pessoal não vai comprar o meu imóvel, as pessoas não vão comprar o meu imóvel daqui a pouco. Elas vão decidir investir em renda fixa, que é mais seguro. Então, tem essa maneira que a taxa Selic afeta o nosso mercado. A gente vende menos porque o pessoal está decidindo investir em outra coisa mais segura, né? A Selic é um indexador para diversas aplicações de renda fixa, como os CDBs, por exemplo. Então, na prática, quando a Selic cresce, o rendimento dessas aplicações também aumenta. Então, olha só, ao contrário do mercado imobiliário, que quando a Selic aumenta, nossas vendas caem, no mercado de renda fixa, quando a Selic aumenta, o rendimento da galera também aumenta. Então, se coloca no lugar de um investidor. Eu sei que você é um corretor. Eu sei que você depende da venda imobiliária. Mas pensa comigo, se você tem 500 mil reais parado, você vai comprar um imóvel de 500 mil, vai investir no imóvel de 500 mil, que hoje o cenário não é dos melhores, ou você vai pegar e investir tudo em CDB, onde a Selic aumentando, o seu rendimento também aumenta. Isso é uma outra forma que a Selic também atrapalha as nossas vendas, né? Então, quando o Copom opta por aumentar a taxa Selic, isso favorece a relação de risco e retorno da renda fixa em relação aos investimentos de renda variável. Renda variável são os imóveis. Por que renda variável? Porque hoje ele vale 500 mil. Amanhã acontece alguma coisa no cenário nacional e ele passa para 580 mil, assim, ó, pá, num estalar de dedos. Então a gente coloca isso como renda variável, certo? E essa incerteza faz com que o cliente opte por não investir mais em, pelo menos nesse momento, em imóveis e optar por alguma coisa mais segura. Diferente do que aconteceu nos últimos anos, em que os juros foram caindo gradativamente, chegando a 2% em agosto, a previsão é que a taxa Selic permaneça alta nos próximos meses e anos, puxada pela escalada inflacionária. Cara, tá ruim agora, mas ainda tá crescendo mais ainda. Os próximos meses a tendência é que cresça mais? Sim, vai crescer mais ainda. Então o cenário vai piorar em relação à taxa de juros? Sim. Mas vamos raciocinar um pouquinho juntos. Calma, sem desespero. Um dos últimos documentos que previu que a taxa de juros básica deve fechar o ano de 2022 acima de 13%. Para 2023, a perspectiva também é alta, chegando a 9%. Então, veja bem, ainda vai crescer muito até o final de 2022. Então, o cliente que decidir comprar hoje, o que você vai falar para ele? E aí, comprar ou não comprar? É óbvio que você quer que ele compre. Então você vai incentivá-lo a comprar. Mas um bom argumento para você incentivá-lo a comprar é esse. Olha, senhor cliente, as taxas estão altas? Sim. Não há previsão para baixar? Não.
A expectativa é que cresça ainda mais. Então, para você que tem um dinheiro parado e quer investir, investir em imóveis é uma segurança? É uma segurança de rendimento? Sim, porque as taxas ainda tendem a aumentar. Se você deseja comprar o seu imóvel e quer esperar um pouquinho mais à frente você vai encontrar uma taxa maior, vai pagar financiamento mais caro ainda. Então, se você não quer esperar um tempo grande, se quer esperar alguns anos para comprar o seu imóvel, o momento de comprar é agora. Por quê? Porque a taxa ainda tende a ficar maior. E quando a gente fala de taxa de juros, tem cliente que chega na sua cadeira, senta na sua cadeira e fala assim: não, mas eu entendo de taxas de juros, taxas percentuais. Eu vou fazer uma conta aqui. Aí ele pega a taxa de financiamento, vamos lá. Ele pega uma taxa de financiamento, você dá um exemplo para ele, né? Ah, a taxa hoje está em 9% ao ano. Aí ele faz toda a conta do financiamento imobiliário dele com esse índice de 9% ao ano. Calcula a prestação dele. Tá lá, ó. Calcula a prestação. Tá lá, ele calcula esse valor aqui. Aí você fala para ele, mas não é assim que funciona. Não é essa prestação que você vai pagar no seu financiamento imobiliário. Então, não é esse valor de prestação, de acordo com essa taxa, que é um valor real de prestação. Você vai explicar para ele, senhor cliente, a taxa que aparece nos financiamentos imobiliários, ela é uma taxa nominal. Ela é uma taxa de contrato que a gente fala. Ah, mas não é uma taxa que vai servir para eu calcular minha prestação? Não. O cliente não entende que existem duas taxas de juros que são usadas no financiamento imobiliário, a taxa nominal e a taxa efetiva. A taxa de contrato que vem lá para o cliente assinar é essa taxa nominal aí, ó. Agora, a taxa que efetivamente ele paga nas prestações é o que a gente chama de taxa de juros efetiva. Existe um vídeo que eu coloquei aí, que você está vendo agora, essa capa aí, ó, que eu gravei para o Corretor Conteúdo, e eu vou deixar o link aqui em cima, mais uma vez um outro link de um outro vídeo que vai te ajudar muito a entender a diferença entre taxa de juros efetiva e taxa de juros nominal, para que você, na frente do cliente, possa passar a segurança necessária. Gente, eu sou consumidor. Eu acabei de comprar um imóvel agora, tem poucos meses, tem 2 meses. E quando a gerente começou a falar de taxa de juros, prestação e tudo, eu deixei ela falar, mas ela não me passou a segurança que eu gostaria como um cliente normal. Eu não posso considerar uma taxa de 9% se a taxa que eu realmente vou pagar é de quase 10%, era de 9,7%, 9,8%. Lembrando que de 9 para 9,7%, num financiamento de R$250 mil, é um impacto muito grande. Então entenda mais sobre essa diferença de taxa de juros nominal e taxa efetiva no canal do Corretor Conteúdo. Que, aliás, é um canal onde, se você deseja seguir mesmo essa profissão de corretor imobiliário, é um canal que você não pode deixar de seguir, porque lá tem tudo. Imagina um assunto que você quer saber um pouquinho mais na sua profissão. Tem lá. Ah, você quer melhorar o seu português, você quer melhorar a sua dicção, você quer melhorar a sua escrita para não passar vergonha na frente do cliente? Tem tudo explicadinho lá. Você quer melhorar um pouquinho os seus cálculos, você quer melhorar o seu entendimento sobre matemática? Tem lá também. Você quer melhorar o seu marketing para você vender um pouco mais, atingir mais clientes? Tem lá no canal do Corretor Conteúdo também. Certo, pessoal? Então, se tem mais algumas coisas que eu acredito que você, na matemática, deva se dedicar um pouquinho mais, seria aprender um pouco mais sobre porcentagem, aprender um pouquinho mais sobre taxas de juros, o quanto essa diferença de 1% às vezes impacta no financiamento do cliente, tipos de taxas de juros, taxa nominal, taxa efetiva, certo? Tem um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima também, que fala sobre como você incentivar o cliente a comprar hoje, mas quitar o seu financiamento em bem menos tempo. Ele pode, por exemplo, fazer um financiamento de 20 anos e quitar o financiamento em 5. Fazendo uma estratégia muito interessante que eu explico nesse vídeo que você vai ver no link aqui em cima. Tá certo? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham entendido tudo que a gente passou aqui. Foi só uma prévia do encontro que a gente vai ter no dia 30 de junho, numa quinta-feira, ao vivo, aqui no canal do Corretor Conteúdo. Tá certo? Já já a gente vai se ver e você pode interagir comigo ao vivo para eu responder todas as suas dúvidas. E enquanto isso, você vai estar aqui, ó, estudando tudo que é necessário no canal do Corretor Conteúdo para você ser um corretor cada vez melhor. Tá joia? Então a gente se vê numa próxima, pessoal. Grande abraço!